Fala galera, está começando mais um Atleta Cast, podcast que conecta você ao mundo dos esportes. Eu sou o Júnior, entusiasta de esportes, estou hoje com o meu parceiro Dimas, profissional da área de educação física, preparador de corrida e personal trainer. Daí Dimas, tudo bom com o Como senhor? é que tá, Júlio? Tudo bem. Mais um programa, hein, galera? E hoje um pouquinho diferente porque a gente foi buscar o nosso convidado lá dentro da loja pra correr. Fica ligado que o papo vai ser muito da hora, tá? E pessoal, não se esquece, segue a gente em todas as redes sociais. @AtletaCast, Instagram, Kawaii, Facebook e o mais importante no YouTube aí, tá? Então ativa o sininho lá pra você não perder nenhuma notificação, porque todo domingo sobe um vídeo novo às 20 horas e durante a semana tá subindo os cortes lá. Então, mas sem mais delongas, né, Júlio? Roda a vinheta aí pra nós. Boa, galera! E hoje temos um convidado que une técnica, paixão pelo esporte, organização impecável de evento, professor de educação física, criador de algumas das principais provas do Paraná, diretor técnico da Sport 360 eventos esportivos. Seja muito bem-vindo, Daniel. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, né? Vamos conversar hoje aí um pouquinho sobre o mundo das corridas, né? Como que a gente faz aí para organizar uma prova, né? Como que está o nosso calendário, como que está esse panorama aí das corridas em Curitiba e também aí no estado, né? Então é um prazer. Fico aí à disposição. Prazer Daniel, é muito todo obrigado. nosso. Muito obrigado aí por participar com a gente. Boa, e nessa correria do dia a dia, né? Na correria do dia a dia, até porque, pessoal, ele tá aqui com a gente hoje, né? Gravando no sábado aqui, mas o telefone não para de tocar ali, galera. É correria, porque amanhã já tem corrida, né? Cedo, Daniel. Amanhã tem corrida. Amanhã tem corrida cedo. Amanhã a gente tem a primeira etapa do circuito Pro Correr, né? Boa. E lembrando que esse programa é gravado, tá, pessoal? O programa gravado vai ao ar dia 10, que a gente falou que amanhã tem corrida, mas é gravado. Esse primeiro circuito é dia 4 que Isso vai aí. acontecer, então, mas a gente vai falar dos demais circuitos aqui, de um monte de prova que tá para acontecer aí, para você já ficar ligado aí e se inscrever, né? Vamos para frente, vamos E para agradecer também o pessoal da ProCorrer, né? Que Ah, intermédio deles aí. Que Com certeza, colocaram agradecer o Daniel o pessoal da ProCorrer que nos apresentou o Daniel, né? Sport 360 também, onde a gente foi lá fazer a nossa inscrição e ele se disponibilizou aqui a caráter de urgência, né, Júlio? A vir trocar uma ideia com a gente aí. Obrigado aí, ProCorrer. E mais uma vez, obrigado, Daniel. E bora pro que mais interessa, que é esse bate-papo da hora. Boa. Daniel, conta pra nós, como que surgiu essa tua paixão pelo esporte, cara? Então, eu, né, sou formado em educação física, né, formado lá no início dos anos 2000, né, então há bastante tempo já. E desde lá a gente já vem trabalhando com não só eventos esportivos, mas na área de corrida, mas eventos no geral, né. Sou atleta também, já fui corredor, já fiz as minhas maratonas, né, e comecei efetivamente nas corridas lá na maratona de 2000, né? Então há 25 anos atrás, quando eu trabalhei de staff, fechando ruas, né? Então eu fiquei na Desembargador Mota com a Saldanha Marinha, né? Fechando a rua. Então ali começou a minha trajetória nos eventos esportivos efetivamente de corrida. Cara, Aí começou o amor por trabalhar já com a corrida, né? Isso mesmo. E essa tua paixão ali, né, que veio já, como você falou, pô, 25 anos atrás, né? Trabalhando na maratona. Dimas? Conta pra nós ali, como que foi você como atleta, como corredor? Eu sempre fui um corredor amador, né? Um corredor, nunca tive um tempo tão bom, né? Mas assim, a gente ainda né? Paixão, né? É a paixão, então a gente ainda corre, né? A minha primeira prova de corrida eu fiz lá em 99, então, né, há bastante tempo atrás. Fiz a maratona de Curitiba 4 anos consecutivos, então 2009, 2010, 2011, 2012, né? Então há bastante tempo. Depois de lá não fiz mais nenhuma maratona, fiz provas menores, porque a gente sempre tem algum tipo de lesão, alguma coisa, diminui um pouco a intensidade dos treinos, né? Como corredor. E agora também como profissão. E quando você corria lá, você se imaginava organizando? Não tinha ideia. Eu acho que assim, tem certas coisas que não é entrando ao acaso, né? Nada entra ao acaso, mas assim, você vem moldando e as coisas vão aparecendo e vai tomando forma, né? Então, quando
a gente começa, né, efetivamente com as corridas. Eu comecei lá atrás, né, fechando ruas, depois eu entrei na Secretaria de Esporte e Lazer aqui de Curitiba, né, eu sou funcionário público da Secretaria de Esportes, e lá dentro eu tive a oportunidade de, durante 3 anos, coordenar todas as corridas de Curitiba. Então, o circuito adulto, o circuito infantil, a Entre Parques, revezamento das nascentes, as principais provas aí que tinham de corridas, os eventos de ciclismo também da prefeitura. Eu fiquei na coordenação geral ali até 2019, né? Então, ali já começou... vinha essa ideia, né, de abrir empresa, de começar a ter os meus próprios eventos. Que legal. Pô, legal, tem um currículo bacana aí, hein? Promoveu várias das corridas de Curitiba. Ainda tá trabalhando para a Secretaria de Esportes? Trabalho, né? Trabalho na Secretaria de Esportes. Hoje em dia eu trabalho com ginástica para terceira idade, então eu me afastei lá das corridas, né? Da organização das corridas em 2019, já antes da pandemia, né? Uhum. E agora trabalho com ginástica terceira idade, tenho minha equipe que eu dou aula ali de corrida também, condicionamento físico, então são outras atividades. Legal, né? legal. Até informando que o professor Euler vai estar aí com a gente. Sim. Ele vai estar aqui, né? A gente já combinou com ele aí. Em breve ele vai estar também conversando com a gente. Isso mesmo. Da Secretaria de Esportes também de Curitiba. E, Daniel, você vê uma mudança, por você estar bastante tempo, né, com organização assim, de eventos, de ter participado de várias organizações, você vê uma mudança grande que ocorreu daquele tempo que você iniciou para hoje? Quesito de infraestrutura, tecnologia, até mesmo porque a gente sabe, né? Hoje a internet ela nos proporciona mais visibilidade, né? Então a gente consegue passar uma informação e ela consegue chegar numa pessoa que a gente nunca imaginou chegar. E você vê essa mudança, enxerga essa mudança assim, com o aumento do volume dos participantes de corrida? Sim, sim. E também no perfil dos atletas, né? Eu acho que antigamente, não muito antigamente, quando a gente fala aí de 10, 15 anos atrás, os atletas que corriam eram realmente atletas mesmo, né? Agora a corrida ela já se tornou um pouco mais social, né? Então hoje o evento de corrida ele não é só um evento de corrida, ele é um evento social onde as equipes vão para você também fazer festa, para você conversar, para você, né, se entrosar, conhecer gentes novas, né? Então esse é um ponto que eu acho que é o principal ponto que a gente vê de transformação durante esses anos, né? E claro, a corrida em si, as provas hoje estão muito mais profissionais, né? Antigamente, em relação à cronometragem, muitas provas antigamente eram apenas na prancheta, né? Com o pessoal da federação pegando, né? Eu ainda sou do tempo de algumas provas que você tinha o cartãozinho, então você passava e punha o cartão no espeto e depois para fazer a contagem do primeiro, segundo, você ia ali, né? Na ordem que você ia chegando, você entrava no funil e ia colocando o primeiro que colocou lá embaixo foi o primeiro colocado, o segundo, então depois você tirava e fazia uma contagem manual, né? Então hoje em dia Tá muito mais fácil, né? Tá muito mais fácil, né? E com isso, Daniel, você também, com certeza, nota que a régua, assim, de atletas com uma performance melhorou bastante, né? Melhorou, né? Então hoje a gente tem... melhorou, não é que melhorou, né? Hoje, que é mais gente correndo, né? Hoje é mais gente correndo, então são mais professores disponíveis para treinar, né? Então você vê aí o número de assessorias esportivas, né? Deu um boom aí, né? Nos últimos anos, né? O que é bom pro nosso segmento. Com certeza. Né? Então, né? O que é bom para a sociedade em si, né? Para a sociedade, tá acrescentando o esporte. Né? Então, são mais pessoas treinando com um direcionamento melhor, às vezes, né, com um professor orientando, com planilhas. Hoje em dia também tem muita planilha aí na internet, né? Sim. Muita gente aí também com o treinamento online, né? Perfeito. Então tem mais gente, mais profissionais também, né, no mercado. Fazendo da maneira
correta, no caso, melhor, né? De uma maneira melhor. Se cuidando mais, né? Buscando um profissional e tal, atendendo. Com isso, sem dúvida, a régua ali de performance sobe bastante, né? Não, isso mesmo, Sobe isso mesmo. bastante. Se você pegar ali o início dos anos 2000 no Parque Barigui, se tem uma ou duas assessorias ali, era muito, Era né? muito, Então o pessoal ia correr por correr. Então você fazia seu treino sozinho, você não tinha uma planilha, você não tinha, não, né? Era o acesso a um profissional para te treinar era mais difícil. Hoje está muito fácil você ter acesso Verdade, a esse tipo de profissional. verdade. Não, bacana. E, Daniel, você por estar nesse meio, você vai saber responder, né? De um jeito assim que a gente consiga entender. Tem alguma dificuldade, ou é mais fácil, ou é difícil, ou não, ou é a mesma coisa? Alguém que faz uma organização de prova por uma empresa particular do que a prefeitura, no quesito de parar a rua, organização de horário, localidade. Tem alguma diferença? Você acha que por ser a prefeitura organizando um evento dela, é mais fácil, mais viável? Uma empresa que nem a 360 ali tem alguma dificuldade ou não? Não, na verdade, assim, vamos tomar como padrão Curitiba, né? Então, Curitiba, a gente tem um caderno de encargos bem grande, né? Para você poder colocar uma prova, né? Colocar uma prova na pista, né? Ela começa pelo chamamento público, né? Então, Curitiba hoje em dia tem um chamamento público que agora aconteceu para os anos de 2025 e 2026, né? Então, assim, até o final de 2026, as datas já estão todas definidas. Então, a gente sabe quantas provas e quais finais de semanas a Esportes 360 vai fazer prova em Curitiba. Então, em 2026, a gente já tem um calendário, né? Esse é um ponto crucial, que assim, a gente pode se programar, né? Então, a gente tem um planejamento, tá? Então, esse é o primeiro ponto, o chamamento público. Passando o chamamento público, para você hoje fazer uma prova aqui em Curitiba, você vai abrir um protocolo no urbanismo, né? Que é lá no Prosec, tá? Que ele vai para a CAGE, né? Então a CAGE é a Comissão de Avaliação de Grandes Eventos de Curitiba. Então todos os eventos, não só eventos esportivos, mas eventos culturais, os jogos de futebol, todos passam pela CAGE e ali cada evento ele tem um protocolo de documentação, tá? Então a gente... aqui a gente precisa anuência, liberação do CETRAN, liberação da URBS, liberação do meio ambiente para sonorização, anuência da polícia, do DEMAF, né, que seria a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, as ARTs. Então a gente tem aí um caderno grande de encargos que você tem que cumprir para poder colocar uma prova na pista, né? Então, a definição do percurso, né? Hoje, Curitiba, os percursos eles já são pré-definidos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem várias provas na Praça Nossa Senhora de Salé, tem várias provas na Praça Afonso Botelho, ali na Praça do Atlético, e assim, essas provas elas já têm um percurso pré-definido, entende? Se você vai correr a prova da 360 ou vai correr de um outro organizador, você sabe que o máximo que você vai mudar é uma ou duas ruas, entendeu? A Praça do Atlético, você vai descer a Brasília, vai subir amanhã, agora dia 4, a gente sobe a 24 de maio, tem prova que você vai subir a Conselheiro Dantas uma antes, vai até a Westfalia uma depois, mas não muda muito disso. Pega a Chile, vai dar a volta lá no cemitério do Água Verde e volta. É percurso padrão, né? Por que a gente faz esse percurso? Porque é esse que é o liberado pelo CETRAN e pela URBS, tá? Então a gente não pode inventar. Que com certeza foi feito todo um estudo ali para facilitar para todo mundo, né? Isso mesmo. Aí eles já têm esses pré-definidos. É legal de conversar com ele porque ele sabe os dois lados, né? Tanto de empresário quanto da Secretaria Sim. de Esportes. Pô, Uhum. muito bacana. Pô, aproveitar que a gente já puxou, né, para esse lado das provas aí, vamos comentar sobre as provas da 360, né, Júlio? Mas Bora. antes de comentar sobre a prova 360, qual foi a sua primeira prova que você organizou? Já foi direto para Aí, 360 ou não? Boa. Não, eu comecei com as provas com a prefeitura, Prefeitura. né? Então, quando
eu entro na prefeitura, veja, quando eu comecei lá em 2000 como staff de esquina, eu era estagiário da Secretaria de Esportes. Então, em 2000, eu estava na faculdade e, como estagiário, a gente conseguia ali, né, essas vagas para trabalhar, para fechar a rua. Né? Em 2009, eu entro na Secretaria de Esportes e assumo ali a coordenação das corridas só em 2017. De 2009 até 2016, eu sempre trabalhei nas provas da Secretaria de Esportes, não como coordenador, mas trabalhei em posto de água, trabalhei em entrega de kits, trabalhei em montagem de arena, em montagem de caminhão, em logística de prova. Né? Por exemplo, você pega uma prova que a gente teve por vários anos, que foi o revezamento das nascentes, que saía lá de Piraquara, era 108 quilômetros e terminava ali no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade. Essa é uma prova que todas as funções, né? Eu, quando entrei em 2017, eu fui o coordenador geral da prova, eu trabalhei em posto de água, eu trabalhei na largada, outro ano trabalhei na chegada, na dispersão. Então, assim, você vai conhecendo um pouquinho de tudo. Então, você já vem montando, né? Você já vem montando ali o teu portfólio de provas, de eventos, você já vem criando, né, o teu direcionamento para onde você quer ir. Cara, que bacana, né, Diego? Não, passou por tudo, né? Porra. Passou por tudo. Para chegar e até o organizador tem que... Gigantesco. Gigantesco, passou por tudo aí tem um know-how gigantesco para poder agora, pô, vamos fazer a nossa prova aqui. Cara, vamos falar então dessas organizações aí da 360, né? O que a gente tem para esse ano aí, o que começou, como é que começou esse ano aí as provas da 360 e... bora, mete bronca. Então vamos lá, né? Bora. Então esse ano a gente já começou com a Loba Fest lá na Ilha do Mel no dia 18 de janeiro. Caraca. Então a Ilha do Mel já fazia alguns anos que não recebia nenhuma prova, né? E a gente teve o prazer aí de ser convidado pela Loba do Mar. A Loba do Mar é uma empresa que eles fazem rally náutico, é uma empresa náutica. Eles já tinham um evento lá na Ilha do Mel e a gente foi convidado para, em parceria com eles, trazer. Então a gente levou lá uma prova de 21 quilômetros, né? Não foi uma meia maratona, que foi um pouquinho a mais, né? Então a gente não chama de meia maratona, mas foi um percurso de 21 quilômetros, um percurso de 10, de 6. Então a gente já começamos bem o ano, né? Já começamos com uma prova inédita na Ilha do Mel. Não, né? e eu lembro desse percurso, porque a gente tinha comentado em ir, cara. Falei, porra, esse daqui vai ser massa, porque é na ilha, e como você falou, fazia tempo que não tava rolando nada Isso lá, mesmo. né? Aham. E eu só não me lembrava de quem tinha feito, não sabia que era vocês, que era Isso. da 360. Isso E, mesmo. pô, foi 21, né? Era uma, como você falou, um pouquinho mais de uma meia lá, né? Era revezamento esse daí ou não? Não, era individual. Individual? Individual. Pô, essa da próxima a gente tem que ir, Juninho. Claro. Uhum. Tem que ir nessa daí, cara. Sim. Porque, pô, boa. E vocês começaram com essa daí esse ano e tal. E a gente, né, conheceu o Daniel, como eu falei lá no começo do programa, através da Procorrer aqui, porque a gente foi fazendo essa inscrição, né? E ainda antes da gente chegar nessas da Procorrer, desse circuito aí, teve mais alguma prova, Daniel? Teve, a gente tem a meia maratona que a gente faz no litoral ali, também com passagem pela estrada ecológica, né, que é um percurso ali na Mata Atlântica, e a 12 horas, né, que é o desafio das águas, Que foi agora. né, que foi agora, que a gente teve o prazer aí do atleta do Rodrigo aqui de Curitiba, Sim. né, fazer o melhor tempo em 2025 dos 100 quilômetros, né. Então essa é uma prova homologada, né, valendo índice aí, então você pode pegar teu índice aí para qualquer prova no mundo, né? Pô, que legal. E a gente tem ali, a gente tem a prova principal, que é a 12 horas, né? O revezamento em 12 horas. E esse ano a gente colocou 100 quilômetros, 60 outras provas, então foi espetacular, sabe? Nós tivemos um amigo que fez, né, Júlio? O Juan, O Juan. se não me engano, Ele pegou terceiro lá pegou terceiro por... Eu acho que pela categoria dele lá, não sei, né? Não lembro também. Eu sei que ele ficou em terceiro. Ali. Mas eu sei que nas 12 teve alguém lá que fez 120, né? 121 quilômetros. Maravilha. 121 km. Meu Deus do 12 céu. horas. Esse foi legal, cara. Esse foi legal. Eu até queria ter ido lá participar, mas eu lembro que a gente tinha alguma coisa nesse dia, né? Não participar, porque eu não consigo correr esse tanto aí, né? Aham. Mas eu queria ter ido lá ver, até porque o nosso amigo tava fazendo lá, cara.
A organização. E daí a gente entra no circuito, Sim. né? O circuito Pro Correr, que é a cereja do bolo aí que a gente está trazendo para esse ano, né? Então, assim, o circuito ele já veio pensado, há vários anos a gente vem trabalhando em cima, né, para fazer alguma coisa diferente, né? Então, a principal característica dele é que a gente trabalha ele com uma distância apenas, tá? Então, é só os 5 quilômetros, tá? Por que é só com 5 quilômetros? Primeiro, porque ela é uma distância, para o atleta que já corre, ela é uma distância rápida, desafiadora, não é fácil você correr 5 quilômetros, né? Correr num tempo bom, fazer o seu RP, é muito difícil. E ela é uma distância de entrada, né? É onde muita gente entra nas corridas. Todo mundo começa pelos 5 quilômetros, né? Porque são as provas da distância menor, tá? E uma característica de ser uma distância só é para todo mundo competir junto, né? Então, as categorias elas são de 5 em 5 anos, privilegiando a premiação com troféus a partir dos 8 anos de idade. Nossa, legal. Né? Então a gente já traz uma competição para as crianças. Então a gente vai ter a categoria 8 e 9, 10 e 11, 12 e 13. Tá? E a partir dos 14, aí o pau tora já no adulto. Pô, isso é né? novidade, hein, né? Eu não lembro de ter visto 8 e 9. Não, com premiação é novidade. Que legal. Novidade, tá? Boa. Então, assim, essas são algumas novidades que a gente traz. E a premiação até o 80 a mais. Né? Então a gente tem categorias de 5 em 5 anos até o 80 a mais. E daí o pessoal fala assim: ah, mas 80 a mais? Não tem. A gente vai trabalhar só com 60, com 70. Tá? Amanhã a gente tem 7 atletas com mais de 80 anos correndo. 7 atletas. A gente até conversou agora com o senhor ali embaixo, ali, né? Um senhorzinho que foi falar com você ali na... Seu Mário Dirtman. Esse é conhecido. Mas ele ainda ele tá na categoria 75, 79. Mas acho que um ano ele vai para 80 a mais. 80 mais já. Mas esse é uma figura conhecida aí na cidade e está em todas as provas, né? E assim, o circuito, a gente escuta o corredor. Porque é isso que o corredor quer. Ele quer competir na tua categoria. Né? Então, sim, você tem uma categoria ali, você tem que competir com a tua idade. Perfeito. Ali. Então, é para todo mundo. Né? E assim, aí a gente trouxe também a elite. Né? A nossa elite não é que a gente queira fazer uma elite, trazer. A gente quer fazer, privilegiar o atleta que performa, né? Que performa, sabe? Então, aquele atleta que é aqui da cidade e que tem um bom tempo, tudo. Então, assim, é privilegiar ele a ter uma entrada separada, a poder fazer uma largada na frente. Super, né? Justo. Porque assim, se ele larga lá atrás, acaba, né, às vezes prejudicando o tempo. Então, vamos trazer a galera para frente, né? Então, a gente fez o tempo de corte e, trouxemos... vai ser... Tivemos tempo de corte, o pessoal teve que mandar... a comprovação de tempo, então a gente recebeu via e-mail de todo mundo, fez uma seleção dos atletas e a gente vai ter 45 atletas largando na elite amanhã. E eu acho isso muito importante. Eu não, né, longe de elite e tal, mas eu tive um período ali, como você falou, a corrida de 5 ela é muito democrática, né? E quando eu comecei a correr, não faz muito tempo que eu corro, tá para 3 anos aí. Quando eu comecei a correr, eu logo 5 km. E essas de 5, elas são muito rápidas, né? E eu lembro que eu forçava ali para sempre melhorar meu tempo. Cara, eu não tinha um tempo ruim, mas também provavelmente um pouco acima da média, assim, né? Da grande quantidade que corre. E não performava, mas é interessante que quem corra mais rápido ou largue lá na frente, tem essa prioridade. Eu achava bem legal, porque sempre quando eu queria fazer os meus RP ali, tinha vezes que eu largava lá no fundo do funil. Não que eu esteja me comparando, né? Mas eu acho bem legal esse tipo de iniciativa aí. Tem que fazer mesmo, cara. Tem que fazer. Não, é isso. E assim, são todos pedidos que a gente vem recebendo das assessorias. Então, assim, o circuito, né, além de ter as categorias, além de ter a elite, ele vai premiar em dinheiro. Né? Então, premiação em dinheiro. Premiação em dinheiro. Então, no circuito geral, são 100 mil reais de premiação. Né? Agora, na primeira etapa, é 10 mil, né? 10 mil de premiação.
Ah, né? bacana. Divididos ali para os 5 primeiros. Bacana. Né? Então, o primeiro colocado amanhã recebe lá R$ 2.000, o segundo um pouquinho menos, vai até o quinto. Aí a gente tem a classificação, né? Então, o circuito, assim, são 4 etapas que é classificatórias. Entendi. E na última etapa, a gente faz uma final Melhor pontuação. única. Só que assim, aí você vai para a etapa final. A etapa final, o que a gente vai fazer? São largadas únicas. Então, por exemplo, se você na tua categoria ficou em quinto, os 5 primeiros ali, a gente vai perfilar e vamos fazer uma largada só para vocês. Então, a largada, ela é única, é tua, é a tua largada, é você e os outros 4 da tua idade, os melhores ali. Então, vocês vão correr e ali, bicho, quem ganhar leva não tem a cereja do bolo. Leva a cereja do bolo. Então, essa assim, essa questão de você, por exemplo, fazer uma largada única para o pessoal do 80 mais, do 75, do 70, você valoriza aquele atleta. Com certeza. Entende? Não só o primeiro, não só a elite. A gente quer valorizar a elite, por isso que a gente dá premiação em dinheiro, por isso que a gente dá premiação em tênis. Perfeito. Né? Então a gente tem o patrocínio da Mizuno, né? Então a gente vai ter a premiação com tênis para os primeiros colocados, a gente vai ter premiação em dinheiro, a gente vai ter premiação com brindes, mas a gente tem a categoria, né? Então, para a gente valorizar também o atleta que vai correr na sua idade, né? É legal que isso deixa mais competitivo. Deixa mais... você larga com a tua turma ali, cara. Isso Pô, mesmo. é bem mais legal, Júlio. E é por isso que a gente põe só uma distância. Perfeito. Entendeu? Porque senão você assim, pô, eu não vou me inscrever agora, que eu quero ver se ele for pro 10 e ele corre mais que eu vou pro 5. Aí ele ganha o 10, não, essa não. Entendeu? Essa é todo mundo no mesmo balaio. Ali que vê que não, mas, cara, é muito boa ideia, muito boa ideia. Pô, é isso aí, é o que a gente precisa, cara. Ouvir os corredores. Eu corro bastante, tenho feito bastante prova aí, e a gente vê, às vezes, né, fica a desejar alguma coisinha ou outra, mas que interessante que a Sport 360 tá ouvindo a galera. E assim, a gente tem as categorias também dos PCDs. Sim, então a gente está valorizando, né? A gente tem a categoria dos transplantados, né? Os atletas, né? E também temos os DVs, amanhã já vamos ter os autistas, então a gente já está seccionando bem para que todo mundo possa sair fazer sua corrida. Perfeito. Com o seu todo público. mundo possa participar, né? Isso mesmo. E quais são as etapas do circuito? Então a gente tem a primeira etapa, né? Que vai ser dia 4 de maio, né? Que aqui já passou. Sim, já passou. Que foi agora, né? Exatamente. Que correu. Aí a gente tem a segunda etapa que vai acontecer lá no campo do Iguaçu, dia 29 de junho, né, em Santa Felicidade. Né? Então a gente vai comemorar os 106 anos do Iguaçu. Né? É a primeira corrida aí de um time da Suburbana. Né? Legal. Que bacana. Então a gente tem a corrida do Atlético, tem a corrida do Coxa. Então vamos fazer uma corrida também aí de um time da Suburbana. Né? Que bacana. Aí a terceira etapa ela acontece no dia 24 de agosto. Tá? Essa etapa ela acontece em Curitiba, a gente ainda não tem um local totalmente definido, né? Mas provavelmente ela sai de dentro do Thalia, que fica aqui no Capão da Embuia, ali, próximo ali do Jockey, né? Sim. Né? Então ela deve sair dali. E a quarta etapa é em setembro, que vai ser a corrida do BPTran, vai ser uma etapa noturna. Noturna, né? Tá? Eu vi lá. Essa é a etapa noturna. Aí a final, ela deve acontecer no dia 1º de dezembro, só que não tem um local definido, tá? Por causa do chamamento público, essa é uma etapa que deve acontecer na região metropolitana. Né? Então, a gente está vendo se Parque das Águas, que é um local plano, ou outro local assim que seja plano para a galera fazer a final e o pau torar mesmo. Ótimo. E já deixar, galera, não vai perder esse circuito aí, porque tá muito massa mesmo. Eu com o Júlio fizemos inscrição hoje, amanhã a gente já tá correndo, né? E vocês ouviram aí, é uma corrida mais top que a outra, vai ter até a noturna aí. Da BPTran?
Isso. Do BPTran, BPTran. do Batalhão de Trânsito. Batalhão de Trânsito, bora. Pô. E conta pra nós também sobre a Maratona do Litoral. Então, a Maratona do Litoral é mais uma prova aí que eu acho que todo mundo que organiza, todos os organizadores, todo mundo pleiteia fazer algum dia uma maratona, né? De 42, uma maratona com o tempo aferido, né? E chegou a nossa hora, a nossa oportunidade, né? Então, em parceria aí com a loja Procorrer, né? A gente conversou muito com o Alexandre, com a Melissa lá da loja, né? Foram muitas reuniões, fomos definindo, tentando achar um local legal e chegamos lá no litoral, né? Então a gente pretende fazer uma das maratonas mais planas do Brasil, mais rápidas, né? Então vamos esperar ela acontecer agora, dia 17 de agosto, para a gente realmente poder bater o martelo e falar, é a mais plana, é a mais rápida, né? Mas a nossa expectativa é essa. Vai ser Não, e no litoral não tinha nada, né? Relacionado à maratona. É a primeira vez. É a primeira vez. Primeira vez. Né? E você pode até explicar melhor, Daniel. Eu sei que lá vai ser uma maratona em qual o corredor pode utilizar esses números para as. Como é que eles. Eu não lembro o termo, mas assim, eu sei que quando corre lá você pode utilizar o tempo para fazer as. Isso, ela é uma maratona aferida. Aferida, né? Então ela Isso. é ferida lá pela federação. Né? Então é totalmente regulamentada. Regulamentada, né? perfeito. Então ela é regulamentada. Então o que a gente pretende? Que o pessoal vá lá para tentar bater o seu RP, conseguir um tempo, Perfeito. o seu melhor tempo, né? E esse tempo ele pode ser utilizado para você comprovar, né? Às vezes para uma elite, às vezes para uma prova internacional, né? Levar aí para uma prova grande fora. Então essa é a ideia. A ideia é que a gente tem um percurso ali onde todo mundo... Ele é um percurso plano, né? Praticamente todinho plano, todo no asfalto, tá? Não é porque é litoral, o pessoal pergunta, mas é litoral, vamos correr na areia? Não vai correr na areia, vai correr no asfalto, né? Alexandra Martins. Não, ela não. A gente ia levar ela para Alexandra Martins. A gente mudou um pouquinho o percurso, então vamos levar na orla principal, que foi toda revitalizada, né? Então ela vai. A gente sai ali da Praia Mansa de Caiobá, da pracinha da Praia Mansa, né? Faz 3, 4 quilômetros ali dentro, né? Vai pela orla até quase o Pico de Matinhos, volta um pouquinho, e daí a gente cai ali na orla principal e dá uma estirada até quase a divisa lá com Praia de Leste, né? Então vai e volta pela principal, né? Então é um retão. Cara, ali, sem dúvida, acho que vai ser a mais... Isso mesmo. Cara, ali não tem subida, né? Não tem nada relevante, de subida. não. Deve ter um falso plano, assim, mínimo. Praticamente nem o falso plano tem. Nem o falso plano, né? É verdade, eu não me lembro ali também do trajeto. Não, Pô, olha, galera, vocês que querem performar em tempo, não perde tempo, né? Se inscreve lá, porque eu já vi eu já vi ali na Procorrer ali a placa lá falando da maratona. Vamos ficar esperto aí para não perder esse prazo aí e participar dessa maratona. E, Daniel, cara, sensacional, né? Porra, maravilhoso. Muita coisa. Nesse meio de organização aí, vários eventos, várias coisas. Teve algum um ponto marcante que marcou você, cara? Você falou, cara, esse evento aqui, essa organização marcou por, cara, qualquer coisa ali que chamou a tua atenção. Cara, teve, né, na segunda etapa que a gente fez o Desafio das Águas, há 2 anos atrás, a gente largou às 8 horas, às 11h30, a gente teve um atleta que passou mal, né? Um atleta que estava no revezamento, ele fez uma volta, ele correu 2 quilômetros, entregou para alguém da equipe, sentou, passou mal e veio a falecer, né? Ali no Desafio das Águas. A gente cancelou a prova, então a prova estava com 4 horas, a gente estava com o atleta do Brasil inteiro, era uma prova que ia até às 8 da manhã, e acho que foi um ponto assim muito marcante, porque
é algo que a gente não espera que aconteça. Inesperado, né? né? E realmente a gente... Não é que a gente precisou parar a prova, mas Em assim, respeito. em respeito, a gente estava fazendo uma prova em circuito, é uma prova onde é uma festa. Então, assim, foi uma situação assim, diferente, que a gente não espera que aconteça, né? E ali, aquilo nos traz muitas lições, né? Do que a gente tem que fazer, da preocupação que a gente tem que ter com o atleta, né? De todo esse carinho que a gente tem que ter com a preparação de uma prova, né? Assim, a gente tem que saber que são situações que realmente acontecem, que podem acontecer e que estão fora do nosso alcance, assim, a gente não tem como prever uma situação dessa, né? Então, como a gente teve muita coisa boa, né? Todo evento que a gente faz é um aprendizado, são vários fatos marcantes que a gente pode trazer, só que assim, a gente tem que aprender um pouco com o que a gente faz, né? Aprender, isso nos traz um crescimento muito grande, tanto quanto pessoa como empresa, né? Como que a gente lida agora com os nossos atletas, como é que a gente cuida, né? Então, é um fato marcante. A gente poderia aqui colocar um outro fato legal, mas eu acho que o que marca mesmo Sim, com é certeza. isso. Né? Sem dúvida, você poderia contar qualquer outra coisa, mas é algo Isso que mesmo. marcou demais, né, Daniel? E emendando essa pergunta já, de fato marcante. E prova? Falando da 360, tá? Esquecendo lá a Smelt e tal. Desafiador, assim. Uma que foi mais difícil, mais complexa, ou que choveu, não sei, que houve alguma coisa assim Não, que... a gente tem a Ultra, né? A Ultra Praias Paraná. Então, a Ultras, ela é uma prova de 65 quilômetros, né? Então, assim, para ter ideia, ela larga ali da comunidade do Guaraguaçu. Então, o Guaraguaçu, entre Paranaguá e Praia de Leste, bem quando você passa você faz a curva ali no rio, Sim. tem aquela comunidade, você larga e tem aquela estrada do Guaraguaçu que leva para a comunidade indígena que tem ali dentro. Então a gente entra ali, são 21 quilômetros por dentro da Mata Atlântica, realmente no meio da mata. Boa, que bacana. Então, desde aqui da PR até Pontal do Sul é no meio da Mata Atlântica. Então são 21 quilômetros, onde você passa por rio, por banhado. E chegando lá em Pontal, do lado ali do embarque para Ilha do Mel, você já sai na areia e vem pela areia até o Morro do Boi em Caiobá, né? Porra. Então são mais 45 quilômetros de praia. Então, assim, a logística de uma prova dessa é muito grande. Então você tem que colocar a equipe médica no meio da mata, várias equipes médicas, a ambulância não entra lá, então você tem que colocar a moto médica, né, a moto de apoio também dentro da mata. Até dar um salve para a equipe, para Avanço, que é o pessoal que nos orienta. Manda um abraço para Avanço aí, ó, Avanço. Né, o Pedro lá da Avanço, Boa. porque é o pessoal que tá sempre com a gente lá. E daí você tem que colocar ambulância no percurso, então tem que ter ambulância rodando no percurso, tem que ter ambulância no final. Então é uma prova muito desafiadora para você entregar com qualidade para o corredor. É muito difícil. É uma prova longa. Você não está próximo dele aqui, sabe? Essa com certeza foi uma das mais desafiadoras. Pô, só para você falar 21 km de subida, de subida não, né? Mas de trecho você falou que passa pela comunidade Sim. indígena e tal. Pô, só para colocar, que nem você disse, uma moto de urgência lá, que faz... Isso. Cara, é bem complexo, né? Bem complexo. É complexo. Porra. E, Daniel, a gente sabe, assim, que hoje as pessoas estão aceitando mais, né? A cultura, assim, as corridas de rua.
a sociedade aceitando, tem uns que reclamam bastante, porque, pô, tá parando o trânsito aqui, tem que passar e reclamando. A gente vê fora, né, as corridas fora que acontecem, Estados Unidos, Inglaterra, que o pessoal, assim, bate palma, participa, gosta, tem aquele calor. O que você enxerga, assim, nessas tendências, nesse cenário dos eventos esportivos, falando mais pro lado da corrida, né, com a saúde pública, a economia, o turismo, como que você enxerga isso hoje aqui na nossa região? Cara, tá mudando, tá melhorando bastante, mas isso é uma questão cultural, Cultural. né? Quando você fala que lá fora o pessoal sai para aplaudir, aqui também todo mundo sai para aplaudir. Até o momento que eu preciso passar com o carro e daí eu não Perfeito. posso, entendeu? Boa. Aí muda tudo, entendeu? Então, essa é a questão, né? Aqui a gente não tem. Você vê cidades, Nova York, Boston, né, Berlim, que são grandes maratonas. Cara, a cidade Para aquilo, né? ela fecha para a prova, ela para a prova, entende? Aquela é o evento da cidade naquela semana. Então gera economia, gera turismo, né, gera recursos para a cidade. E aqui o que você vê? Cara, aqui você vai fazer uma prova, você não pode, não dá, não deixa, o pessoal briga, o pessoal buzina, o pessoal xinga, né? É normal. Para quem corre, todo mundo já foi xingado por alguém, né? Com Então certeza. é complicado, né? Problema de som, né? Hoje, cedo, às vezes você não pode trabalhar ali com carro de som, alguma coisa assim, né? Tem algumas reclamações também, né? O som, você até às vezes releva um pouco, né? A gente tenta trabalhar Perfeito. com. É muita questão também do horário, né? Então, por exemplo, aqui você pega Curitiba, as grandes provas hoje, maratona, meia maratona, cara, você tem que. A maratona larga às 5 horas da manhã, entende? Aí como é que você vai fazer uma prova, né? Não sou eu o organizador aqui em Curitiba, Sim, mas da assim, maratona. você pega uma prova lá, eu acho que deu mais de 10 mil pessoas lá na maratona aqui. Como é que você vai fazer uma maratona Quieto. sem uma caixa de som, sem uma orientação, entende? Mas aí, se você larga às 5 da manhã, você tem que começar a orientar às 4, às 4:30. Só que daí o pessoal tá dormindo, né? Então tem que ter um equilíbrio nisso daí, né? É difícil a gente falar Muito aqui, difícil. porque É muito difícil. pode ser que aqui eu puxe um pouco pro lado dos organizadores e outras pessoas, né? Às vezes Não entendam. não entendam, não vão gostar, mas é complicado. Eu tenho uma pergunta aqui. Pode ser que eu esteja errado, tá? É minha visão. Olhando assim, o cenário da corrida, grandes eventos. Cara, o que eu vejo aqui em Curitiba, né? É uma região muito boa, tem bastante eventos, mas você pode falar melhor até explicar. Cara, por que São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? Florianópolis, tem grandes eventos de corrida com grandes patrocinadores, marcas, por exemplo, uma ASICS, uma Nike, Fila, né? Fila. Cara, a gente vai ver, mexe no Instagram e fala, nossa, tem uma prova Nike não sei o que, Fila não sei o que, São Adidas. Paulo. Por que você acha que em Curitiba não tem, ou está vindo ainda, ou estamos começando? Tendência. Eu acho que não, uma tendência tá mudando, estão vindo marcas, né? Eu acho que agora nos últimos anos já veio algumas marcas e é uma tendência que veio. Só que assim, o mercado também não é tão aberto, né? Por exemplo, assim, Porto Alegre a gente tinha uma maratona e depois entrou agora uma outra, que é a da New Balance, né? Aqui em Curitiba a gente não pode entrar uma outra, né? Então, se você tem para você trazer um grande patrocinador, para você trazer um grande evento, você tem que ter a data, senão você não pode. Então o mercado ele é mais fechado, Mais fechado. Né? né? Por exemplo, meia maratona. Esse ano vão ser 2 em Curitiba, mais a meia da maratona, que seria a terceira. Mas assim, a prefeitura não abre mais espaço para mais provas maiores ou para uma segunda maratona, entendeu? Então fica mais difícil entrar a marca. Se a marca quer entrar e não
Talvez até tenha essa busca, mas é mais relacionado ao ato processual, assim, né? De a cidade aceitar ou buscar, né? É por esse caminho, né? É um pouco mais fechado. Porque aqui em Curitiba o pessoal, principalmente a prefeitura, ela diz que a maratona acaba, né, traz um transtorno grande para a cidade em termos de trânsito, de logística, fecha grandes ruas, fecha canaletas, né? Então a gente passa, né, fecha esse transporte rápido dos BRTs ali. Então é mais difícil para você conseguir liberações, para você conseguir percursos, entende? Entendi. É a organização em si, né? Da cidade, não do organizador, né? Eles optam, às vezes, em diminuir essa quantidade de corridas maiores, de maratonas, para evitar esse conflito, né? Entre as pessoas que gostam de correr e as demais da sociedade, né? Quantos eventos que a 360 Esportes ela executa no mês? Aí depende, né? Veja, em agosto a gente vai fazer 4. Todo final de semana. Todo final de semana a gente vai ter um em agosto, né? Porque a gente pega agosto, o primeiro final de semana, dia 13, a gente vai fazer Maringá, corrida do SESI em Maringá. Dia 10 de agosto a gente faz a corrida aqui em Curitiba do Pequeno Príncipe, né? Que é a gente que organiza. Dia 17 a gente faz a maratona no litoral. E no dia 24 a gente faz a etapa do circuito para correr aqui em Curitiba. Então, por exemplo, é um mês cheio. Então são 4. Agora a gente fez, em 2 semanas, a gente acabou fazendo 3 eventos também. A gente estava em Ponta Grossa, fizemos o SESI Nacional agora no Dia do Trabalho e agora dia 4 a primeira etapa da Procorrer, né? O nosso calendário hoje, a Esportes 360, ela está com 20 eventos no ano de 2025 para realizar. Tá? Então, é um calendário pesado, é cheio. Tem que ter uma organização, uma equipe, uma logística, né? Isso mesmo. Né? A gente começou lá no dia 18 de janeiro com a primeira prova e vamos finalizar com a última etapa do circuito Procorrer, né, no dia 1º de dezembro. Então é o ano inteiro, né? São mais aí de uma média aí de quase 2 eventos por mês. Cara, tem que ter uma organização, planejamento disso aí, né, Daniel? Não, e essas do SESI que você comentou com a gente antes do programa aqui, vai ter bastante corrida do SESI, né? Porque vocês vão pegar estadual, né? Isso mesmo. Então o circuito aí do SESI é o circuito estadual. Então a gente já executou agora em março a etapa de São José dos Pinhais, né? Fizemos a etapa de Ponta Grossa, fizemos o SESI Nacional agora que foi em Curitiba, aqui na Cândido de Abreu. Dia 1º de junho a gente tem a etapa de Curitiba, que acontece no Boqueirão, já esgotadas, não tem mais inscrições, tá? Essa já tá na 5ª já do SESI esse ano. Isso, vamos para a 4ª agora em Curitiba, e depois a gente faz Londrina, Cascavel, Maringá e Pato Branco. Não é só capital e litoral, tá? Vai para região. É tudo. E como que é essa parceria com o SESI? Né? É uma licitação? Como que funciona isso? O SESI é licitação. Licitação? Né? Então, o processo lá, licitação, as empresas que gostariam de participar entram e a gente acabou ganhando ali todas as etapas. Né? Então, nesse ano de 2025, a gente executa aí o circuito inteiro do SESI aqui no Paraná. E, Daniel, tem uma pergunta curiosa aqui. Boa. Eu tenho aqui o AtletaCast, né, junto com o Dimas. Futuramente a gente pensa assim, em organizar uma corrida. Bateu lá, sei lá, quantos seguidores e tal. Como que funciona? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá falar com o Daniel. Daniel, tem um projeto XPTO, vocês me auxiliam. Como que funciona se uma pessoa quer organizar uma corrida com a 360 Esportes? Isso mesmo, isso. Pode entrar em contato com a gente. A gente vai sentar e a gente tenta alinhar sempre da melhor forma, né? Primeiro tentando levar uma prova nossa, né? Às vezes uma prova que já está no calendário, um evento nosso para que possa entrar como apoiador, possa entrar como patrocinador, né? Ou até dando nome para a prova, né? Como esse ano a gente tem o circuito Procorrer, né? Então a Procorrer entrou aí
né? Como nossos parceiros, nossos patrocinadores, a Mizuno, né? Então, e a gente está aberto aí para as marcas sempre para conversar, né? E tentar alinhar da melhor forma, né? Pô, que legal, né? Legal, legal. Pensar nisso aí mais pra frente. Ah, né? com certeza, né? Isso daí não é de hoje que a gente pensa, né, Júlio? Mas vai dar boa, vai dar boa, vai dar boa, né? E, Daniel, como que você concilia, assim, pô, você falando aqui, né, essa tua rotina agitada, você também um atleta amador que dá suas corridas aí, faz suas corridas no dia a dia, como que você concilia isso com sua vida pessoal ali, cara? Como que você administra isso? Ah, é complicado, mas a gente vai levando, né? Então, durante o período da manhã eu já trabalho em casa, então a gente fica ali, os filhos, né, muitas vezes estão junto e levam para a escola, volta, trabalha um pouco. Tarde e noite eu estou na prefeitura, então a gente, né, trabalha com aulas. Trabalho perto de casa, né? Então eu moro em Santa Felicidade, trabalho na Rua da Cidadania ali na prefeitura. Ah, na Roda Em- Cidadania. na- Eu ia perguntar pra você. Isso. Então, assim, eu tenho. É muito próximo de casa, então a gente não tem um deslocamento muito grande. Eu Não consigo- perde o tempo do não perde deslocamento, o né? tempo de deslocamento, né? Os filhos já estudam perto. E assim, a gente procura trazer. Hoje o meu filho está com 15 anos, então no domingo ele já vem trabalhar com a gente, ele já começa a entrar. Minha esposa também trabalha junto, né, na empresa, né? Então eu e ela. Aí ele já vem, a gente trabalha junto, já vem, a gente já começa a iniciar ali também, né, o menino, né, Claro. no nosso Claro, ramo, né? colocando ele no ramo já, né, Isso pra ajudar. mesmo. Exatamente. E, Daniel, o que que te inspira hoje nesse meio todo? Porque, usando de contexto nós aqui, né? A gente criou o AtletaCast, como a gente conversou lá na ProCorrer. A gente quer levar mais informação para as pessoas e trazer as pessoas também aqui no nosso podcast para contar a sua história de superação, né? Levar mais informação para a qualidade de vida, falar a relevância que o esporte tem, desde o atleta amador, profissional, pessoas que nem você que trabalham com o esporte, em eventos. O que que inspira você nesse teu meio? Eu acho que é ver a transformação das pessoas, né? Na corrida, na atividade física, né? Porque hoje a atividade ele é um meio de transformação, né? Então, de transformação social, de transformação de saúde, de bem-estar, né? Então, a gente começou, quando a gente abriu a empresa, veio a pandemia. Né? A gente abriu a Esportes 360 em janeiro de 2020, em março veio a pandemia, então a gente já ficou 2 anos sem fazer nada. Então o nosso primeiro projeto que a gente tocou foi projetos de caminhadas, que a gente tem até hoje, que é o Curitiba Vista a Pé. Então o que é o Curitiba Vista a Pé? São caminhadas guiadas que a gente faz dentro da cidade. Então a gente fez 22 etapas do Curitiba Vista a Pé. São caminhadas de entre 15 e 20 quilômetros cada uma, onde a gente leva uma historiadora e vai contando um pouco da história da cidade. Então a gente tem roteiros temáticos, onde você ganha uma medalha, a gente dá um mapa. Então quando a gente começou, muita gente vinha da pandemia, que estava em casa, que estava em depressão. Então o pessoal vinha e aí ali era um momento de conhecer pessoas novas, descontrair, sabe, desabafar um pouquinho. Então, sabe, eram caminhadas de 3, 4 quilômetros, onde, você ia batendo papo com o pessoal, aí você ia vendo a transformação das pessoas. Então é isso que nos inspira. Que legal. E na corrida também é a mesma coisa, sabe? Então sentir o cara quando ele passa numa linha de chegada, sabe, aquele momento de superação. Às vezes 1, 2 anos atrás, o cara estava numa cama, o cara estava fechado num quarto com depressão, num quarto escuro, essas coisas, sabe? Pô, e tá ali, é super legal ver, sabe? Então hoje tem vários depoimentos, assim, nesse sentido. Esse ambiente, tanto da corrida como da caminhada, do esporte em si, é maravilhoso, né? Uhum. Não tem, cara, não tem palavras. A gente sempre comenta aqui, quem nunca participou aí, participa, se inscreve, porque você não vai se arrepender. E outra, vai viciar, tá? Porque esse ambiente é muito top mesmo. Uhum. E pode falar. Eu queria fazer uma pergunta polêmica aqui, Ixi. tá? Uma polêmica. Vamos lá. A gente já tá nos minutos finais aí, eu acho que é até interessante. E é algo que apareceu aí na internet, tá em alta até, né? Eles têm comentado bastante. Daniel, sobre pipoca nas corridas. Boa.
Boa. Esse pessoal, eu sei que tem o lado, né? Tem um lado, eu tenho a minha opinião, né? Que é bem clara, que eu já até dei com outros profissionais aqui da corrida e tal. Mas eu queria saber a tua. O que você acha desse pessoal da pipoca? Você como organizador mesmo. Dando a palavra de organizador. Na verdade, assim, quando a gente faz uma prova, a gente se programa para um público, né? Então, a gente vai fazer uma prova no domingo, a gente tem 1.400 atletas. Então, a gente faz uma programação de logística, por exemplo, de espaço de arena, de água, né? Para 1.400 pessoas, né? Não para 2.000, para 1.800, né? Nesse sentido, o pipoca, ele prejudica, não que ele prejudique, né? Mas assim, a gente precisa ter um olhar mais atento para o número um pouquinho maior de pessoas, né? Mas se você pensar pelo lado do corredor, se ele for lá, se ele for correr, não pode fazer nada. Deixa ele ir, deixa ele correr, né? Agora, se você perguntar se é bom, não é bom. Perfeito. Mas faz parte. Não vamos ficar brigando e discutindo aí por causa disso, né? Cada um sabe o que faz, né? O ideal é que não tenha o pipoca, né? Mas a gente nunca trabalha também num mundo ideal. Perfeito. Eu sou da mesma opinião, né? Até porque é um evento, né? Vocês não estão fazendo ele gratuito, vocês pagam caro, vocês fecham ali um evento. É como fazer uma comparação de você, mas eu estou utilizando da rua que é pública. Cara, ninguém está falando para você não correr. Só não corra então no horário do evento, vai ficar pública o resto do ano. É ou não é? Exatamente. Você vai entrar lá no show a Praça do Atlético fechou para fazer show do, sei lá, Zeca Pagodinho. É uma praça pública, tu vai entrar lá? Não vai, pô, é pago, pô, os caras fecharam. É ou não é? Então, assim, eu sou dessa opinião também. Boa. Daniel, estamos chegando aqui no final do nosso programa, cara, é uma honra ter você aqui, né? Ainda mais nessa loucura de última hora aí com o evento que você tá fazendo aí, né? Poder ceder seu tempo para vir aqui bater um papo conosco, conhecer o nosso projeto. E agradecemos muito, né, Dimas? De verdade. Vamos querer ter você mais vezes aqui com mais tempo, que a gente possa bater papo, entrar mais aprofundado ali sobre os detalhes de uma organização mesmo, né? Até conhecer um pouco mais o Daniel como atleta. E agora a gente tem umas perguntas finais, que é um quadro aqui do nosso podcast, que é o Minuto Atleta Cast, né? Bate pronto. A gente faz umas perguntas aqui, o que vier na cabeça, o Daniel fala e boa. Pode ser? Pode, vamos lá. Bora. Vou começar aqui então, Dimas. Bora. Um movimento que você não abre mão no seu dia a dia? Um movimento que eu não abro mão? De dar um bom dia para as pessoas, né? Dar um bom dia, passar, conversar, né? Trazer um pouco de alegria para o pessoal. Boa. Um erro que cometeu e aprendeu na prática? Erros, você sempre às vezes comete, às vezes pequenos erros aí e vai tentando melhorar, né? Então, assim, de bate pronto, não saberia dizer assim um erro grande assim, né? Mas a gente tá sempre errando e tentando consertar, né? Eu acho que a vida é assim, né? É uma construção. Boa. O erro já é um aprendizado, né? Isso mesmo. Exatamente. Uma mensagem que você gostaria de transmitir para um atleta? Para os atletas, para as pessoas? Cara, que façam o seu melhor, né? Que possam correr, fazer seu treino com alegria, faça alguma coisa que traga saúde, né? Nunca tente extrapolar, nunca tente imitar o colega do lado, se o colega corre mais, se o colega está um pouco mais treinado. Faça seu treino, né? E siga o corpo fala, então, né, sinta o seu corpo. Boa. Uma dica para quem vai participar de uma corrida da 360. Cara, tenha uma boa noite de sono, durma bem, se alimente bem antes de ir, né? E acorde com muita alegria e vá lá, porque as nossas provas, né, além de ser uma competição, é um momento de descontração, de alegria, de conversar e se divertir um pouco. Boa, eu gosto muito da energia que tem esses não tem igual, né? Vai, Dimas. Bora, uma prova que marcou sua carreira.
Cara, eu acho que é a primeira maratona que eu fiz, de Curitiba, em 2009, né? Eu já vinha de 2 anos ali que eu tinha tentado fazer e não consegui por causa de lesão, né? Desisti no meio da prova. Então, em 2009 eu fiz a minha primeira maratona e acho que foi uma prova que marcou. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora pro Daniel, professor de Educação Física. O que você fala pro pessoal aí para evitar o número de lesões aí nas corridas, que é algo que a gente vê com frequência, né? Uma dica. Eu acho que a principal dica é você procurar um profissional de educação Perfeito. física para ter uma boa orientação, tá? Porque a grande parte das lesões são por um treino, às vezes não bem feito, né? Às vezes você tentar inventar alguma coisa e se lesiona. Então procure um profissional de educação física que vai diminuir as tuas lesões. É falta de ouvir o corpo, que nem você comentou. Isso mesmo. Né? Um lugar que você ainda quer levar uma corrida. Oh, meu Deus do céu, eu tenho vários projetos que estão guardados. assim. Conta só um aí, só um. Não, a gente não vai... Ei, Cara, não eu vou dar não spoiler, sei. não vai dar spoiler. Eu queria fazer minha primeira maratona, a gente vai fazer, né? Que agora Entendi. no litoral, né, cara? Eu acho que é isso que a gente pode dizer. Então, eu vou corrigir essa pergunta para você, que corre. Qual corrida você queria fazer? Um sonho assim de corrida? De maratona, de meia, não sei. No mundo inteiro. Você queria participar? Ah, cara, eu acho que fazer uma major, né? Uma prova fora aí, né? Eu ainda quero voltar agora, correr novamente melhor, né? Voltar a fazer maratonas. Aí quem sabe aí mais pra frente, né? Fazer uma prova fora assim seria bem legal. E para encerrar aqui o nosso Minuto Atleta, uma mensagem para quem está começando agora na corrida. Cara, comece devagar, não desista, né? Escute o corpo, né? Dê os primeiros passos, né? Então comece devagar, mas comece. Boa. Boa, isso aí. Sensacional, Daniel. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, tá? E antes da gente finalizar aqui também, Daniel, quero deixar espaço para você falar das suas redes sociais, convidar o pessoal para ir nos eventos. Fica à vontade. Não, então é isso aí, pessoal. Então quem quiser nos segue lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, né? A gente vai deixar tudo na descrição aqui, maravilha, vai subir né? tudo no vídeo. E agradecer a moral aí, né? Também de vir Pô. aí, né? É muito bom a gente estar sempre falando um pouquinho, conversando, né? Então a gente agradece também aí a oportunidade. Não, nós que Ótimo. agradecemos. O objetivo, igual eu falei para você, cara, é levar informação, Uhum. né? O nosso Da- objetivo aqui é levar informação para as pessoas. Com certeza, da minha parte, e também agradecendo, Daniel, pelo estado de emergência aqui, que, né? A gente hoje conversou direto da loja Pro Correr aí, pessoal. Direto da loja Pro Correr, trazemos o Daniel aí. E, Daniel, muito obrigado mesmo, tá? De coração. E, galera, não se esquece aí, tá? A gente vai deixar aqui na descrição. Também vai subir aí do ladinho o @do Daniel, da 360. Não perde as corridas dele. O Circuito Pro Correr tá muito top. A gente já fez a nossa inscrição. E as demais corridas também que vai acontecer durante o ano. Aí são 20 corridas durante o ano, né? Isso? Isso São mesmo. 20 corridas. Então tem corrida aí pra dedéu, pessoal. E, pessoal, não se esquece de seguir a gente também, né? Estamos em todas as redes sociais, @AtletaCast, Instagram, Facebook, Kawaii, o mais importante, como eu sempre comento, no YouTube. E também, pessoal, se você aí se interessa pelo nosso conteúdo e quer fazer uma parceria aqui, como as demais parcerias que a gente já tem, entre em contato lá no nosso Instagram, na bio, tá lá o contatinho lá. Ou pode chamar eu ou o Júlio, quem conhece, né? E também, pessoal, você que pretende aí gravar um podcast, você que pretende mexer nas suas redes sociais, a gente grava aqui na DigiCast, tá? Com todo o apoio aí da DigiWin também, que faz esse 360 aí nas redes sociais. Tem mais alguma informação, Juninho? Claro que tem. Um presente pro nosso convidado aqui do Boa, Atleta olha Cast, aí, ó. uma caneca aí, parceria com Maravilha, Capivaras maravilha. Bike Run, pela presença aqui do Daniel conosco hoje. Então, muito obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu, tamo junto.